Hoje nós temos um update de uma história, gente, que ela foi muito falada aqui no canal na época. É uma história de 2020, que é Alerta Gatilho, aguentei tudo por amor a ele. Bom, essa Alice aí, como diz o título, ela aguentou muita coisa por amor a esse homem. Se vocês quiserem ver esse vídeo, ele está aí no canal, né? Só colocar aí na procura Alerta Gatilho, aguentei tudo por amor a ele, Dani Delanos, que sempre aparece os vídeos para vocês. Bom, esse homem, gente, ele além de tóxico, abusivo, ele ainda deixou um belo de um presente de grego para essa nossa Alice. E nós vamos saber agora como está a vida dela 5 anos após esse vídeo, que ela veio aqui nos contar, né? Então, se você está chegando agora, já deixe seu joinha, já deixe seu comentário, se inscreve no canal, ativa o sininho, que é muito importante aqui pra gente, e se embora comigo. Dani, vim aqui dar um feedback, pois em 2020 mandei minha história para vocês e agora chegou a hora de contar para Alices e Romeus e mostrar que quando a gente se livra de uma relação mega abusiva como eu, pois quem for ver minha história novamente vai ver que eu fui abusada de todas as formas, como a vida melhora, como a gente consegue se recuperar. Então, minha amiga, meu amigo, você que hoje está aí num relacionamento. Então, minha amiga, meu amigo, você que hoje está aí num relacionamento assim, completamente abusivo, lembre-se que tudo pode melhorar sim, tá? As coisas podem melhorar sim. Bom, então vamos lá. Aliás, podem melhorar a partir do momento que você largar a relação que você está, né? Você não precisa ficar nesse tipo de relacionamento. Vamos lá. Dani, me separei em 2019 e o embuste do meu ex me deixou muitas dívidas. Eu perdi meu apartamento, perdi a empresa e como eu tinha um filho na época do meu divórcio, ele tinha 9 anos, então não me restava outra alternativa a não ser ir à luta. Bom, a primeira coisa que eu fiz, como no último vídeo que te enviei há 4 anos atrás, foi morar num apartamento alugado. Minha irmã, ela alugou o apartamento no nome dela, pois o nome da nossa Alice, gente, o cara, ele acabou com o nome de Alice. Ele deixou R$1 milhão em dívidas para ela. Então ela não podia nem ter nada no nome dela, né? Bom, Dani, eu fui para esse apartamento simples, não tinha nada. Apenas um fogão velho, uma geladeira velha, uma cama para o meu filho e uma TV. Mas em menos de 1 ano, acreditem, o apartamento já estava do jeitinho que eu queria. Tudo arrumadinho, do jeito que eu queria. O apartamento era pequeno, mas ali eu tinha paz. Eu trabalhava em média de 10 a 12 horas por dia. Eu tinha muitas contas para pagar e nesse meio tempo as minhas contas estavam bloqueadas. Minha irmã então abriu uma conta para ela, né, mas deixou o cartão com a Alice. Então era essa conta que eu usava. As coisas começaram a melhorar 1 ano após a minha separação. Trabalhei duro, então eu já tinha um dinheiro para pagar minha terapia e isso me ajudou até hoje, pois ela ainda faz terapia. Como era pandemia, eu trabalhava de casa, eu lia livro nas horas vagas e de certa forma eu peguei tanto trauma de homem que eu não queria nem saber mais. Em 2022 eu recebi uma proposta de trabalho para ir para outra cidade por 1 ano. Pois eles iriam abrir uma filial lá e queriam que eu desse andamento no processo. Como não tinha nada a perder e a cidade era 40 minutos de São Paulo, aceitei o desafio. Peguei meu filho, aluguei um apartamento ao lado do escritório e fui para lá. Foi a melhor experiência da minha vida. Lá eu fiz novas amizades, conheci novas pessoas. Nesse meio tempo comecei a sair novamente, ia para a praia, bares, enfim, voltei a ser eu novamente. Mas mesmo assim, eu não queria nem saber de homem. Eu estava há 4 anos sozinha e foi uma fase muito boa. Nesse meio tempo, minha vida profissional voou. Mas eu sabia que naquela cidade as coisas eram temporárias, pois eu teria que voltar para São Paulo. Quando acabou meu contrato, voltei para a Matriz e um grupo de 8 pessoas e eu resolvemos fazer um cruzeiro internacional. Me programei, fui fazer o cruzeiro toda empolgada.
Foi a primeira vez, depois de tanta coisa ruim que aconteceu na minha vida, que eu estava realmente feliz. Mas eu nem pensava em homem. Eu tinha meus amigos, minhas amigas, e eles ficavam tentando empurrar homem, mas eu não queria nem saber. Eu estava focada em mim. Chegando nesse cruzeiro, a primeira noite eu conheci um cara. Ficamos batendo papo e foi cada um para o seu lado. E eu só fui revê-lo um dia antes de desembarcarmos. Aí conversamos muito e eu falei que amava cerveja, então ele me convidou para me pagar uma cerveja belga. Eu aceitei. Batemos papo e ficamos até às 5 da manhã conversando. Trocamos telefone, peguei uma gripe feia e marquei de sair com ele na semana seguinte. Nos encontramos e acabamos ficando. Mas eu sempre atento aos sinais, pois nunca vou me permitir que homem faça comigo o que o meu ex-marido fez. Então eu descobri que esse homem tinha nascido no Brasil. Ele ficou aqui até os 6 anos e depois voltou para o país dos pais dele, que é um país, ela falou o nome aqui, tá, gente? Mas ela não quer que fale, mas é um país na Europa. Ele tem um apartamento em São Paulo, me convidou para viajar para o litoral e passamos 3 dias incríveis. Fomos para uma praia, convidei ele no churrasco da minha família e ele topou na hora. Minha família, principalmente minha mãe e meu filho, adoraram ele. Mas não o apresentei como namorado, sim como um amigo, pois eu sabia que ele tinha data para voltar para a Europa. Nesse meio tempo, conheci os amigos dele do futebol, saímos nos finais de semana, até que ele realmente teve que voltar. Enfim, quando chegou abril, eu sabia que ele ia embora. E ele só voltaria em novembro. E na hora de ir embora, deu um aperto no peito, pois eu pensei, bom, o que tiver que ser, será. Nesse meio tempo, ele sabia que eu ia ser madrinha de casamento em junho. E ele sabia a data do casamento, guardem essa informação. Ele foi embora, nos falamos todos os dias e pasmem. Um dia antes do casamento da minha amiga, ele me liga dizendo que estava no Brasil e eu nem acreditei. Ele passou 15 dias comigo e retornou. Em setembro, ele me mandou uma passagem, me transferiu o dinheiro e falou, venha passar um mês comigo. Peguei minhas coisas, meu computador e fiquei lá um mês, trabalhando e me divertindo. Bom, estamos há 1 ano e meio juntos. Ele passa 6 meses aqui no Brasil, 6 meses na Europa. Quando ele retorna, às vezes eu vou, passo um mês lá e a vida a gente vai vivendo. Ele me trata como uma princesa. Ele é muito gentil, educado, somos muito parecidos. Adoramos praia, trilhas, músicas, bagunça, reunir amigos, família. Hoje eu tenho um relacionamento leve e respeitoso, onde eu posso ser eu mesma. Somos 0 ciúmes. Eu saio com meus amigos sem ele e vice-versa. Eu tenho meu espaço e ele o dele. Ele é um cara divertido, tem um espírito leve. Fiquei anos sozinha, pois eu tinha pavor de cair em alguma cilada. E quando a gente não está curada, a última coisa que a gente quer é procurar homem, porque senão você só arruma tranqueira. Alices e Romeus que estão passando por um relacionamento abusivo, caiam fora. Eu demorei 9 anos para sair. E quando sair morta, a gente tem que se amar em primeiro lugar. E não aceitar falta de respeito. Saio na primeira red flag. Espero de coração que quem está passando por um relacionamento assim nesse momento veja minha história. Pessoas abusivas são vampiros que sugam a nossa energia. Elas acabam com a nossa autoestima, destroem a gente em todos os aspectos, pois são bem cruéis. Meu ex, ele falava que eu ia ficar na merda, que eu não ia conseguir me reerguer. E hoje a paz reina na minha vida. E eu tenho mais do que quando eu estava com ele. Hoje, há 50 anos, eu sou feliz e plena. E Dani, para fechar com chave de ouro, consegui comprar meu apartamento. Bom, ela me mandou foto também dela e do rapaz, né? Um casal lindo. E eu fico muito feliz, porque eu sempre falo para vocês aqui, né, gente? Muitas vezes, muitas mulheres aqui, elas ficam com esse homem, acham que elas são dependentes, que elas não vão conseguir refazer a vida delas. E pelo contrário, quando você sai desse tipo de relacionamento, é aí que você consegue refazer a sua vida. É aí que as coisas realmente começam a dar certo para você. Então eu fico realmente muito feliz, Alice, de você ter conseguido isso. Espero de coração mesmo que
a sua vida assim se ilumine bastante e que você seja muito feliz. E você tá certa, né? Não deixe ninguém estragar a sua felicidade. Se o relacionamento não estiver bom para você, você não tem obrigação nenhuma de estar dentro dele, né? Aquela pessoa não nasceu grudada em você, cada um tem sua vida. Já falei para vocês, ninguém é de ninguém, já dizia Zíbia Gasparetto. Então, bora lá ser feliz, que a vida é uma só e a gente não tem tempo a perder. Ninguém veio aqui para ficar chorando por causa de homem, para ficar se olhando no espelho, se achando feia, horrorosa, né? E o homem te falando coisas horríveis, te colocando para baixo, baixando sua autoestima. Então, realmente, eu acho que vocês têm que se amar em primeiro lugar. Acho que é isso que a gente tem que sempre fazer, se amar em primeiro lugar, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!